senhores e as senhoras, rogo, suplico a Jesus, que está no meio de nós, que cumule de bênçãos todas as pessoas que estão aqui presentes, e que essas bênçãos, elas também se direcionem aos familiares que não estão aqui, porque eu tenho certeza que cada um de vocês que veio a essa casa bendita pede para si, para as suas dores, os seus sofrimentos, mas também roga pelos familiares e amigos que passam por dificuldades. A palestra de hoje é sobre reforma íntima. Pergunta: muda vidas atuais e futuras? Muda, e muda muito. Eu uso uma expressão, vou usar uma expressão um pouco diferente de reforma íntima. Usarei também. A reforma íntima são os processos educativos da alma. A educação da alma. E começo fazendo uma afirmação vigorosa, fazendo uma afirmação com muita ênfase a todos os senhores e a todas as senhoras. Nós podemos esquecer, repito, todas as lições, todos os ensinamentos da doutrina espírita e de qualquer outra crença, mas nós não podemos esquecer jamais uma certeza absoluta, e essa certeza eu vos digo: todos aqui presentes, sem a exceção de uma pessoa sequer, todos os senhores e as senhoras são seres imortais. Todos aqui presentes são seres imortais. A morte, ela não põe o fim à vida. A vida não cessa. A vida prossegue. Esta existência é uma continuidade das existências anteriores e é uma passagem para as existências futuras. Nós viemos aqui, nesta vida, para sermos melhores do que já fomos. Eu pergunto aos senhores: todos nós temos uma caminhada eterna, nós temos uma caminhada infinita. O que nós trocamos nessas caminhadas? O que nós mudamos nesta caminhada? A vestimenta, o corpo carnal. Isto é o que muda. Chega um momento em que a alma permanece jovem e o corpo não acompanha, ou pela enfermidade, ou pela doença, ou por um acidente, e nós temos que partir. Mas a vida prossegue, a vida continua. E eu pergunto:
aquele que nos criou, o Senhor da vida, o nosso Pai, que sabe que nós temos uma caminhada infinita, eterna, na direção da perfeição relativa. Jesus disse na sua passagem da terra: nós temos o genes da divindade, Ele está em nós e nós estamos nele. Repito, nós temos o genes, a essência da divindade, Ele está em nós e nós estamos nele. Aí eu pergunto: como caminhar, como evoluir, como progredir, se o ser humano insiste, persiste em cometer as maiores barbaridades que é o que se vê na terra, de crueldade, de matanças, de egoísmo, de orgulhos. Reforma íntima, processos educativos da alma, é falar de espiritualidade. O que os senhores e as senhoras pensam que seja espiritualidade? Espiritualidade é eu abraçar a minha esposa, o esposo, o irmão, a irmã, os amigos. Espiritualidade é eu cumprimentar as pessoas, eu agir com correção, com bondade. Isto é a espiritualidade. E aí eu indago, eu pergunto dos senhores e das senhoras esta pergunta que é fundamental: o que nós estamos fazendo no sentido de melhorar os nossos erros e os nossos equívocos e amplificar e aumentar as nossas qualidades? Todo ser humano, ele tem sombras, mas ele tem luz. Nós fomos criados por Deus. Deus nos deu o supremo presente da vida. E para quê? Para isso se perder numa existência sem propósito, sem sentido, achando que esta vida é feita para gozar apenas as coisas tangíveis, as coisas que se toca, os bens. O dinheiro não compra a imortalidade. O dinheiro, quando bem havido, ele ajuda na evolução, na bondade, no fazer o bem. Qual é o propósito? Qual é o propósito que os senhores e as senhoras têm nesta vida que nós temos? Qual é o grande propósito? Sermos milionários, inteligentes, cultos, sábios. Isto são as coisas da terra. Nós poderemos atingir posições de poder, desfrutar condições econômicas, nós podemos ter uma série de vantagens de ordem material, mas isto não é nada, isto é absolutamente nada, perto da missão que nos foi dada, que é amar. Amar, repito pela terceira vez, amar. Esta é a grandiosa missão que nos deu o Pai Celestial. E Ele, que sentiu
que sofreu as dores mais atrozes do corpo, os sofrimentos mais dolorosos que um ser humano já passou aqui na terra, ele veio com uma modesta e a mais grandiosa de todas as missões. Ele veio nos dizer que é o amor, que nós devemos amar. Uma vida sem amor, uma vida sem propósito, é uma vida vazia, é uma vida descolorida, é uma vida que não acrescenta nada na nossa caminhada. Todos nós nos encontraremos ao longo das existências com outra roupagem carnal, mas nós precisamos nos encontrar em outras existências pessoas melhores. Nós temos que entender, nós temos que compreender que a consciência tranquila é o nome que se dá para a felicidade. Felicidade, o teu nome é consciência tranquila. Fazer o bem é felicidade. Agir no bem. Entender que nós precisamos compartilhar o outro. Certa ocasião, ouvi algo que me chamou muito a atenção, que eu quero dividir com vocês. Se alguém ganha uma fortuna incalculável e ele compra um avião para viajar para um lugar paradisíaco, com uma condição: esse avião está vazio, ele não vê nem o piloto, ele chega nesse local paradisíaco e não tem ninguém, está vazio, ele não tem ninguém para dividir a mesa, ele não tem ninguém para conversar, ele vai à praia e não tem vazio, ele é uma pessoa só e tem poder. O que isso adianta? A vida é compartilhar com os familiares, com os amigos, com as amigas, é dividir. Nós viemos para viver o amor e espalhar o amor. Nós viemos ao mundo para sentir as belezas da vida, não de forma solitária, não de forma egoísta. Nós viemos para compartilhar. E compartilhando, tendo atos dignos, nós vamos evoluindo. E nessa evolução, nós vamos nos aperfeiçoando. E nesse aperfeiçoamento, que é o sentido da vida, a compreensão superior das coisas, nós chegaremos um dia aos mundos felizes. Todos nós aqui no planeta Terra somos espíritos endividados. Não há seres perfeitos. Todos nós temos os nossos equívocos, mas há uma luz de amor e de bondade, há uma luz que nos foi dada, e apesar de Deus ter enviado o seu Filho, que passou
pela terra e sofreu a tortura terrível que fizeram com seu corpo e sua alma, ele teve a suprema bondade de se dirigir ao Pai no momento em que antecedia a hora do suspiro final, e ele pediu ao Pai que nos perdoasse. Ele pediu ao Pai que nos perdoasse. E nós perdoamos alguém que nos olhou com cara feia na padaria, no açougue, na esquina, alguém mal-humorado, um vizinho que incomoda, um familiar que cria problemas. Está em nós, em cada um de nós, o aperfeiçoamento e a reforma íntima. E quando nós não seguimos, quando nós não obedecemos às leis divinas, o que acontece? Castigo de Deus? Jamais, nunca. Deus não castiga ninguém. Repito, há um grande equívoco. Deus está castigando. Deus não castiga ninguém. Ele é o supremo amor, a suprema bondade. Ele não castiga. Os sofrimentos que nós temos aqui na terra, as decepções foram geradas por nós, é consequência da lei de ação e reação, é consequência do resultado das nossas atitudes. E só o amor divino é que permite, pelo livre-arbítrio, que o ser humano, ao sofrer, ao passar por grandes dificuldades de todas as ordens, ele vá aprendendo. Uma vez me perguntaram, numa palestra que eu dei, perguntaram a mim: Trindade, como eu sou conhecido e gosto de ser conhecido apenas como Trindade, não me incomodo quando alguém me chama de doutor. Doutor não somos todos nós que somos formados na escola da vida. Eu sou uma pessoa absolutamente comum, como qualquer pessoa. Me foi perguntado, por que Deus, sendo o supremo amor, por que Ele não erradica o mal da terra? Por que Ele não faz cessar as guerras, os sofrimentos, as malquerenças? Por que Ele não extirpa tudo isso da terra? Por uma razão: a maldade não suporta a maldade, ela aumenta. A violência gera mais violência. Deus usa o tempo. Deus usa o tempo. Porque o tempo, as várias encarnações, ela vai modelando, ela vai burilando, ela vai ensinando. Ninguém aqui na terra veio para ensinar. Ninguém. Nós viemos aqui para aprender. Nós aprendemos todo dia, todo instante, a todo momento. A vida é um grande aprendizado. E uma vida é muito pequena, é muito curta, é muito escassa para nos ensinar
tudo o que nós necessitamos. Meus amigos, o que muda, o que nos muda é a renovação espiritual. Chegará um momento na vida de qualquer um de nós, chegará um momento que, ao passar por tantas experiências, boas e más, especialmente as de dor, que nós vamos entender que Deus está do nosso lado. Ele nos envia o que nós necessitamos em função das nossas atitudes, e não o que nós pedimos em função dos nossos desejos egoístas. Senhores, a caminhada, ela é áspera muitas vezes. Há vidas sofridas, há vidas atribuladas, há dores muito fortes. Uma mãe que perde um filho, um pai, um chefe de família que vê desabar todos os seus esforços em razão de acontecimentos da vida. Todos passamos, todos atravessamos esse deserto de amarguras. Todos nós passamos. Mas há um caminho que eu gostaria de falar para vocês, abrindo todo o meu coração. Existe um caminho que nós podemos trilhar, nós podemos asfaltar esse caminho e tornar a caminhada muito melhor, muito verdadeira e muito feliz. Existe esse caminho, e este é o caminho que eu gostaria de dividir em anotações que fiz e que eu gostaria de repeti-la, porque é o fundamento, o alicerce, a base de ser feliz. Duvido, eu repto, desafio a quem quer que seja, que seguindo esses caminhos, o ser humano, ele não tem a sua jornada mais feliz e menos dolorosa. No topo da pirâmide está o amor, que é a base de todas as leis divinas. Mas como é difícil para certas pessoas, ou para a maioria das pessoas na terra, como é difícil a pessoa dizer para si mesmo: eu quero amar, eu vou amar. O amor não é tão somente uma relação que une duas pessoas pelos liames da carne. O amor também é isto, mas o amor é a compreensão, é a tolerância. O amor é a compaixão. A compaixão.
Há um filósofo chinês chamado Confúcio, que muitos séculos atrás, ele disse que o maior sentimento de todos é a compaixão. A compaixão com aquele que está de joelhos, que está caído, que está sofrido, e nós passamos ao largo, indiferentes, ou viramos as costas. E a vida, mais adiante, nos cobra. Nós temos que assumir conscientemente a responsabilidade por todos os nossos atos. Os nossos atos dirigem, mostram o mapa na qual nós percorremos a trajetória dessa existência. Tudo está contido nos nossos atos. Se vê nos dias de hoje a intolerância, não toleramos o próximo, a violência, as pessoas que são irascíveis, as pessoas que carregam raivas, ódios, intemperanças, e são incapazes de pensar assim: eu estou me adoentando, eu estou me machucando, eu estou me ferindo. As pessoas que enganar de todas as ordens, as pessoas que procuram tirar vantagens em qualquer coisa, numa fila de um ônibus, numa fila de uma loja, e nós, através de pequenas atitudes malsãs, nós vamos degradando o nosso espírito, nós vamos diminuindo a nossa condição de se aproximar da perfeição relativa, porque a absoluta jamais pertencerá a nós. Meus amigos, a humildade, como é difícil ser humilde, especialmente com aqueles que na escala social estão abaixo de nós, no sentido econômico, no sentido cultural, o desprezo pelo outro. Eu sei mais que aquele outro, eu tenho melhores condições que o outro. E quando falta humildade, falta tudo. A humildade, ela é uma constelação de luz que Jesus, o Sermão da Montanha, das bem-aventuranças, a oração, o discurso mais belo que a humanidade já conheceu, o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças. Os humildes terão o reino dos céus. Os humildes, não os orgulhosos, não os que machucam, não os que pisam, não os que ferem. Os humildes, esses serão acolhidos no coração da divindade. Paciência e resignação. Nós devemos lutar em tudo na vida, nossos propósitos, nosso trabalho, nossos direitos, nossas conquistas. Não podemos ficar preguiçosamente aguardando que o maná caia do céu. Mas quantas coisas não estão nas nossas mãos, não estão no nosso alcance, são coisas que nós não podemos fugir. Aí, senhores e senhoras, entra a paciência e a resignação.
paciência. E sabe qual? O mais paciente de todos no universo, o mais paciente de todos no universo é Deus. Deus é a suprema paciência. Deus nos espera. Deus espera que nós, numa caminhada com tantas falhas, com tantos erros, com tantos equívocos, Ele não nos abandona, Ele não nos deixa. E nós temos o quê? O final da vida com a morte física? Não! Nós temos o retorno à pátria espiritual. E lá, de acordo com o que fizemos, teremos passagens, seja pelo umbral ou pelo acolhimento. E nós temos a bênção da reencarnação. Aqui, nesta sala, ninguém ficará depois da morte, ficará eternamente no outro mundo. Não, porque senão não estaria na terra. Nós haveremos de retornar, não se sabe como, não se sabe quando, mas haveremos de retornar em função dos débitos que nós temos, mas também para espalhar o bem, em razão do crédito que todos nós temos pelas atitudes, pelo bem que nós fizemos. Esta é a fé raciocinada da doutrina espírita, não a fé cega. Eu acredito porque dizem que tem que acreditar. Não, eu acredito pela fé raciocinada. Eu raciocino. Nós não temos uma vida, nós temos muitas vidas, porque basta nós olharmos com imparcialidade para dentro de nós mesmos, basta nós verificarmos todas as atitudes que nós cometemos ao longo da vida, e basta saber uma coisa: estão todos aqui, graças a Deus, estão aqui com saúde. E quantas crianças hoje, no mundo inteiro, pais levaram para o túmulo, porque morreram com 2, 4, 5 anos, com uma doença incurável, e nós todos aqui saudáveis. Aí, a bênção da reencarnação, todos retornaremos, e nós retornaremos com o mesmo espírito. Ninguém muda ao morrer, ao deixar o corpo físico aqui e seguir para um outro plano. Ninguém muda a sua essência. Nós continuaremos iguais ao que somos, iguais ao que adquirimos de bom para nós ou de ruim. Nós seremos os mesmos. E nós teremos que, na terra, a renovação espiritual não é na dimensão divina. A renovação espiritual é na terra. Aqui é o campo de provas, aqui é a escola bendita, é na terra. Por isso, meus amigos, eu teria muito mais para falar de vocês. Peço desculpas e perdão por ter me excedido, mas eu precisava dizer para vocês que está nas nossas mãos a ponte de esperança, está nas nossas mãos o caminho iluminado, está nas nossas mãos o alimento eterno, que é o amor, que é nós afastarmos as más inclinações, a indiferença, o desrespeito,
e voltarmos para o caminho do bem, das boas inclinações, o respeito pelas criaturas. Que essas palavras, eu peço com suprema humildade, ecoem na alma e no coração de cada um de vocês. E que essas palavras, ditas com humildade de minha parte, elas possam ir formando um caminho, um rosário, uma iluminação, e um dia a gente possa ser abraçado por Jesus, que é o nosso modelo e guia, que é o nosso intercessor, junto com Nossa Senhora, a Virgem Santíssima, é o nosso intercessor junto a Deus. Que todo esse bem e todo esse amor que nós possamos fazer na terra seja a estrada iluminada no meio das trevas, do orgulho, do egoísmo, das maldades, das fraquezas, e ela possa nos dar a reforma íntima, possa nos dar atualmente e futuramente este amor que emana de Deus e que foi deixado por Jesus da forma mais edificante, amorosa e dolorosa. Saiam os senhores daqui e as senhoras, mas Ele nos amou, Ele nos amou, Ele nos amou.